Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou muito feliz de começar mais uma section do TOEFL. A gente terminou o speaking e agora a gente vai começar mais uma, como vocês podem ver aqui. É a listening section, é uma section muito tranquila, todas as questões são de múltipla escolha. Então é muito mais sereno, muito mais fácil do que a speaking section, que é aquela suadeira, aquela questão muito mais difícil. Então tenho certeza que vai ser também um vídeo muito mais tranquilo, vai ser bem rapidinho. Antes de começar, eu queria deixar claro, como eu já falei, que são questões de marcar, e eu queria frisar uma parte muito importante, que é basicamente os templates. Tem a mesma importância que os templates têm para o speaking, só que aqui na listening section, que é o note-taking, que é basicamente as tuas anotações. Enquanto tu vai ouvindo o áudio, tu tem que ir anotando o que tu tá ouvindo. Eu vou fazer um vídeo só para explicar como é que foi o meu note-taking. Para mim, a parte mais importante do TOEFL inteiro é o note-taking, é muito importante. Vocês têm que aprender a fazer isso em todas as sections do TOEFL. Eu vou lançar um vídeo depois explicando como é que eu faço e como é que tu tem que fazer de uma maneira geral, assim. Mas eu quero deixar isso claro, que eu vou falar as questões aqui, vai parecer um pouco difícil, talvez, porque muita gente tem a ideia de que quando vai começar o listening do TOEFL, tu só vai ouvir e tu vai ter que saber de cabeça, mas não. Se tu souber fazer as anotações direitinho, de maneira rápida e concisa, tu vai conseguir ter tudo que a pessoa falou, tudo importante que a pessoa falou, escrito na tua frente. Tu só vai precisar identificar a resposta certa e não lembrar dela, entendeu? Então vamos lá. A listening section, como o nome sugere, avalia a capacidade de um aluno de entender, absorver e compreender o inglês falado através de áudios que são ou aula ou uma conversação normal. Ela é construída dessa maneira, ela pode ter de 5 a 7 áudios no total. Podem ser de 3 a 4 aulas, cada uma com 3 a 5 minutos e com 6 questions, perguntas, por áudio de aula, e 2 a 3 conversações, de 3 minutos cada e com 5 perguntas por áudio. Então, dependendo dessa variação aí, pode ter de 41 a 57 minutos. Essas conversações e essas aulas não tem basicamente um assunto muito específico, mas tu tem que entender que elas vão constantemente se tratar de conversas. As conversações, elas normalmente vão se tratar de algo que acontece no campus da universidade, principalmente entre aluno e um funcionário do campus. Então vamos lá. Quais tipos de perguntas tem a listening section? A primeira é Gist, Content or Purpose. Gist em inglês é uma palavra que significa o ponto principal. Se tu fala que, por exemplo, tu entendeu, tu pegou o gist de alguma ideia, tu tá falando que tu entendeu o ponto principal e tu entendeu o que aquela coisa significa. Então, esse Gist Content e Gist Purpose são duas questões diferentes, mas elas só aparecem ou uma ou outra depois de uma passage. Elas vão ser sempre a primeira questão e ou a Gist Content ou Gist Purpose. O que é a Gist Content? É identificar o tópico principal, sobre o que aquela passage estava falando. E o que é Gist Purpose? É identificar o propósito principal, o que aquela passage tinha como propósito, por que a pessoa falou tudo aquilo. Então essa é a primeira questão. As primeiras duas questões, na verdade, mas só pode ser uma ou outra, que é a Gist Content e Gist Purpose. Tem a possibilidade de ela ser de múltipla escolha, todas são de múltipla escolha, mas tem como tu ter que escolher mais do que uma questão. E lembrando que no TOEFL, se tu erra uma questão que pede que tu marque mais do que uma resposta, tu erra a questão inteira. Então é bem importante que tu seja capaz de acertar as questões que pedem mais do que uma resposta. Porque, por exemplo, quando ela pede 3 respostas, aí se tu errar uma, tu errou a questão inteira, mas a questão inteira vale mais do que uma questão, entendeu? Agora vamos passar para detail. Detail é, como o nome diz, é identificar e lembrar de um detalhe bem específico. Mas é um detalhe específico importante, foi algo que teve ênfase durante a passage. Não vai ser algo completamente esdrúxulo, um detalhe específico, mas que seja esdrúxulo. Por exemplo, uma data, se algo aconteceu em 1937 ou 1938. Não. Vai ser algo bem importante, que teve uma ênfase e que o locutor falou de maneira explícita. A resposta vai estar meio óbvia, assim. Foi algo que a pessoa falou, de fato, de maneira explícita. Function. Identificar o significado de uma frase em um contexto específico. Ou seja, com que intuito ela foi usada. De vez em quando, numa conversação, por exemplo, uma pessoa pode falar, eu estou com fome. Aí, de fato, ela quer falar que ela está com fome, mas talvez ela também esteja sugerindo que ela quer que a pessoa com a qual ela está falando dê comida para ela. Isso é só um exemplo. Mas aí tu tem que perceber que ela falou uma coisa com um sentido a mais, um sentido além. Então tu tem que identificar qual o intuito que ela teve quando ela usou essa frase, entendeu? Attitude
é identificar o posicionamento ou opinião de alguém quanto a um assunto. A pessoa normalmente vai falar, vai deixar explícita, e é por isso que tu tem que perceber e prestar bastante atenção, principalmente nas suas anotações, frases que sugerem e implicam opinião. Se tu ouvir uma frase tipo, a minha opinião é, ou na minha visão, tu tem que prestar atenção, porque provavelmente é algo importante que vai cair numa questão depois. Então presta atenção nisso. Organization. Entender como a aula é estruturada e organizada e como o professor faz ou emprega uma frase específica para estabelecer essa estrutura e essa organização. Então, de vez em quando, isso se relaciona ao quê? Isso vai se relacionar ao professor falando alguma frase, só que essa frase não é uma frase só explicando o assunto. Ele utiliza essa frase para estabelecer alguma coisa relacionada à estrutura e organização da aula dele. Ele pode falar, por exemplo, eu falaria sobre X assunto, mas esse assunto você já sabe, esse assunto eu já vi na aula anterior, ou esse assunto vocês já devem saber, porque eu passei esse de tema de casa. Então, o que ele quis dizer? Que ele já viu um assunto e ele utilizou essa frase para estabelecer que ele não vai ver isso, ele vai começar a elaborar e falar sobre um assunto que é um pouco mais avançado. Não sei se ficou muito confuso, espero que não tenha ficado. Connecting content. Entender como conceitos diferentes da aula se conectam. Aí ali está escrito causa e efeito. Esse é um ótimo exemplo. Vão ter dois assuntos diferentes, dois conceitos que parecem que não são conexos, ou que talvez pareçam, na verdade, e a tua função é identificar como que eles são conectados. Se ele é uma causa, um efeito. E aí pode ter também uma... Assim como aquela que eu tinha falado que são mais do que uma resposta, connecting content também pode ser desse fato, desse jeito. Aí tu pode ter que relacionar diversos fatos e explicar como que eles são relacionados. Espero que não esteja sendo repetitivo, que eu estou muito animado. Inference. Entender o significado de algo sem que ele seja explicitamente dito. É um pouco parecido com aquela da function, mas aí tu não vai ter que identificar a função. Tu não vai ter que identificar com que função a pessoa aplicou aquela frase. Tu vai ter que entender o significado da frase, entendeu? Tu vai basicamente saber a função da coisa e tu só vai ter que entender o significado de algo. Mas é bem parecido com aquilo que eu tinha falado antes. Então, acabou. São essas as questões, são 7 tipos de questões que pode ter no listening do TOEFL. Acabou uma aula bem rapidinha. O listening é muito tranquilo. A parte mais importante do listening é o note-taking, são as tuas anotações, então tu tem que trabalhar nisso. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível um vídeo sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi bem rapidinha. A partir de agora eu acho que tirando o writing, as sections vão ser mais tranquilas, mais rapidinhas, bem mais fáceis de serem digeridas. Então espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito a força que vocês têm dado pro canal, pro Instagram também, que eu tenho postado coisas diferentes lá relacionadas ao processo de application em si. Aqui eu tô focando mais no TOEFL, mas vocês têm me dado uma força imensa nos dois. A gente tá quase chegando a 300 seguidores no Instagram e 100 inscritos aqui no canal. Eu fico muito feliz com essa força, me anima muito. Eu faço isso sem nenhuma intenção de me promover em cima disso. Eu só quero passar e democratizar o acesso à informação sobre esse processo, que é um processo tão bonito, que dá acesso dá oportunidade para tanta gente de ter um ensino tão maravilhoso quanto é o ensino americano. E eu realmente quero que o máximo de pessoas possíveis saibam disso. Então agradeço muito se puder interagir com o canal, dando um like, uma curtida, dando um like, um comentário, compartilhando para alguém, caso tu ache que o conteúdo vai ajudar a pessoa. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, como sempre, um gigantesco beijo para todo mundo.